no século XVI da era cristã, em Ávila, né? Como era a cidade, o mundo de Ávila. Então, nós temos aqui o papel da mulher, como era a cidade, né? E isso são livros em inglês, não conheço tradução para o português. Mas é interessante vocês saberem que... E esses livros, eles são literatura secular mesmo. Eles são, assim, não é tanto religioso que vai atrás disso, não. É porque, realmente, a Teresa é considerada uma literata. Né? Independente de ser... Quer dizer, poucas mulheres escreviam naquela época. Ela escreveu poesia, ela escreveu um comentário a um livro bíblico, Cântico dos Cânticos. Ela escreveu o método de oração, ela escreveu em muitas obras, tem até póstumas, né, como epistolário, a gente vê como eram as cartas dela, né, para as pessoas. Então, é uma pessoa muito culta, uma mulher culta daquela época. É difícil termos... A Teresa também, ela mostra... Nas obras dela, sai um horizonte, um background, né? Então, que mostra qual era o contexto dela. Não é? Ela transparece um contexto da época, cultural, religioso, erudito. Ela mostra isso, não é? Nas obras dela. Então, a gente pode perceber tudo isso. Ela é uma mulher do tempo. Aqui na Universidade Federal, no curso de letras, tem o estudo de literatura espanhola. No curso tem só uma parte que estuda a mística espanhola, Teresa d'Ávila e João da Cruz. No curso de letras, isso é importantíssimo. Interessantíssimo, muito bom, viu? Essa informação maravilhosa aí, não é? Certo? Então, a Teresa, ela encanta pessoas que não são do catolicismo, não é? Ela encanta muito. Eu conheci um luterano que ele tinha um grupo de estudos de luteranos sobre Teresa, né? Teresa d'Ávila. Então, eles estudavam as obras de Teresa, um grupo de estudos só de luteranos, né? Então, eles se reuniam naquelas famílias, faziam parte daquele grupo, e cada um tinha lido aquele capítulo, daquele livro, comentavam, né? Levavam alguém que pudesse falar para eles também. Então, estavam sempre... Então, ela não é restrita ao catolicismo, ela é uma pessoa que encanta muita gente, não é? Então, é como também uma mulher da época que produzia uma literatura, né? Uma pessoa que tinha uma capacidade de analisar incrível, não é? Capacidade de analisar, que pudesse entender o que tinha acontecido, o que tinha sido mostrado e o que tinha acontecido com ela, o que poderia acontecer com a pessoa. Então, quando ela mostra o método de oração, da oração passiva, oração mental ou contemplação, ela está, na realidade, dizendo assim: eu não sou uma privilegiada, isso aqui é para todo mundo, todos nós podemos e devemos praticar esse tipo de oração, não é? Certo? Então, ela está dizendo, é para todos, é uma coisa que não é de especialista, que não é de um privilegiado, mas ela mostra um caminho para dizer, você pode fazer isso, você pode, não é uma coisa que não dependa de você. Não é? É só ir se entregando ao amor de Deus. Ela vai ensinando só o que é necessário. Ela nos faz avaliar que enquanto eu estiver com a minha vontade muito intensa, eu não vou dar conta de me abandonar. Então, se ela me dá essa dica, é só eu soltar a minha vontade, abandonar a minha vontade nas mãos de Deus. Né? Então, se ela fez o método, é um método para ajudar. No caso, as pessoas mais interessadas na época eram as próprias monjas, que estavam num ambiente de silêncio e tal. Isso aí é a grande novidade, que é uma reforma do Carmelo. Quer dizer, que era para ser assim, mas ficou o burburinho das visitas, de muita gente de fora, de preocupações seculares e várias outras coisas,
que impediam a pessoa que estivesse no Carmelo de usufruir desse grande dom que é esse tipo de oração, né? Certo? Que poderiam fazer mais pela humanidade. Como ela escreveu, extrapolou o ambiente do mosteiro e passou pelos séculos e está aqui. Nós ainda hoje podemos usufruir, porque é para nós colocarmos em prática, não é? Não é para a gente dizer assim, a Teresa está descrevendo uma coisa que aconteceu com ela e que não vai acontecer com mais ninguém. Não, ela está dizendo, olha, é assim, é só seguir, não é? É só fazer assim que vai dar tudo certo, não é? Então, é mais ou menos isso. Então, eu vou trazer, da próxima vez, o meu artigo, vou mostrar. Gente, só um instante, que é uma orientação sobre o nosso futuro. Então, eu vou tratar, no nosso próximo encontro, das fontes do pensamento de Teresa, aquelas fontes que eu mencionei, que é a mística judaica, mostrar se há possibilidade disso mesmo, para ela falar sobre castelo. Porque o que as pessoas dizem assim, ora, a metáfora castelo foi tirado do contexto em que ela morava, existia castelo na Espanha. Mas só que ela não traz, não é castelo, como... Núbia, levanta aí esse teu livro aí. Como na capa desse livro aí, não é, que a Núbia está mostrando, um castelo, como são os castelos lá na Espanha, na Itália, em Portugal, etc. Na Irlanda, na Holanda. Então, são círculos de cristais, ou um diamante, né? Então, não é castelo, uma construção castelo. Ela pega o nome castelo, que todo mundo sabia na época o que era, mas esses castelos são círculos de cristal, um dentro do outro, um círculo dentro do outro. Então, tem outra coisa aí. Então, que coisas são essas? Que diamante é esse? Porque na primeira morada ela fala da árvore da vida, que é a principal símbolo da mística judaica, chamada Cabala, a árvore da vida. Então, na primeira morada, logo ela já fala da árvore da vida. Não é? Então, esse jardim, que é ao mesmo tempo o jardim do Éden, é o jardim lá de Cântico dos Cânticos, não é? Que ela compara a vida de oração com esse jardim. Então, tudo isso aí a gente vai tentar. Aí depois a gente vai moradas por moradas, né? Para dizer realmente o que acontece conosco quando nós vamos nos abandonando na mão de Deus. Então, até lá, muito obrigada pela presença de vocês.